Olá, boa noite. Começando o nosso Câmara Debate. No programa de hoje vamos falar sobre água e saneamento na cidade de Balneário Camboriú. Para falar sobre esse tema, eu recebo vereadores e representantes da EMASA. O Câmara Debate começa agora. Os nossos convidados de hoje são os vereadores Arlindo Cruz, do MDB, Marcelo Achute, do PP, o diretor-geral da EMASA, Douglas Beber, e a fiscal sanitarista da EMASA, Beatriz Nunes. Antes de nós começarmos a falar sobre o tema, vamos à apresentação individual e o boa noite de cada um dos nossos convidados, começando aqui do meu lado, vereador Arlindo. Boa noite, obrigado mais uma vez, tudo bem? Boa noite, Lacerda, boa noite à comunidade que nos assiste, o vereador Marcelo, nosso diretor da EMASA, Douglas, a Beatriz, se liga na rede, né? Estamos aí vamos discutir sobre esses assuntos aí, estamos presentes. Isso aí. Vereador Marcelo, boa noite. Boa noite, Lacerda, boa noite, vereador Arlindo Cruz. É um prazer sempre estar debatendo com Vossa Excelência, nosso diretor-geral da EMASA, o Douglas, a Beatriz, que representa hoje o programa Se Liga na Rede. Então, a satisfação novamente estar podendo debater um tema tão importante, que é água e saneamento. Com certeza. Douglas, obrigado, boa noite. Prazer tê-lo aqui no nosso programa, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Lacerda, vereador Arlindo, vereador Marcelo Achute, minha colega de EMASA Beatriz. É um prazer estar na Casa do Povo podendo discutir dois temas muito importantes, né? Que é o esgoto e a água, o sistema como saneamento na nossa cidade. Com certeza. Beatriz, muito obrigado, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Lacerda, boa noite aos vereadores, ao meu colega Douglas. Fico muito feliz em poder estar aqui para, de certa forma, contribuir para as informações do Se Liga na Rede. Com certeza, e vamos falar bastante sobre esse assunto, já que ele tem gerado polêmica na nossa cidade, principalmente naquela região do canal do Rio Marambaia. A situação ali é complicada, já tivemos situações de pessoas que tiveram a sua rede de esgoto bloqueada e foram lá e desbloquearam, isso gerando problemas. Então nós temos que discutir isso também bastante aqui no programa. Mas eu quero começar falando sobre a ampliação do sistema de um modo geral. Nós recebemos no final do ano uma quantidade muito grande de turistas e moradores que têm suas residências aqui, mas que frequentam só em temporada. Isso tem gerado quase que frequentemente problemas no abastecimento. Isso, quando o tempo ainda ajuda, como aconteceu no final deste ano, o tempo ajudou diminuindo a quantidade de água que é captada no rio, gerou problemas com os rizicultores de Camboriú, com a cidade de Camboriú. Enfim, eu gostaria de começar abordando esse tema para que a gente entendesse se existe uma solução, já que é sabido por todos que o problema da água que é captada do rio Camboriú, ela não é infinita, ela é finita. Tem uma data já pré-determinada para essa água não conseguir mais atender a necessidade não só de Balneário Camboriú, mas de Camboriú. E por isso eu começo perguntando se já existe um planejamento que não se limite a um plano de único governo, pensando numa cidade como um todo, para que se encontre uma alternativa, para que a Balneário Camboriú não venha a ser única e exclusivamente dependente da captação do rio Camboriú. E eu vou ter que começar com o diretor da EMASA para que ele dê essa informação para que os demais possam participar. É contigo, Douglas. Com certeza, eu acho que é importante nesse momento nós fazermos uma explanação acerca do ciclo do saneamento, né? O ciclo do saneamento começa com a captação da água do rio. Essa água captada ela é passada diretamente para a nossa estação de tratamento. A água sofre todo o processo de tratamento, filtração, é jogada na rede para abastecer a nossa comunidade e essa água depois ela volta, né, pela rede de esgoto e vai até a nossa estação de tratamento de esgoto. Lá ela é tratada e devolvida para o rio. Então esse é o ciclo do saneamento, para nós entender a importância de todos os passos, né? Principalmente do consumo da nossa água, né? E o consumo, quando eu digo aquele consumo racional, porque é um recurso finito, como tu falou antes, Lacerda.
e principalmente depois o descarte, ou seja, a etapa final, né, que é quando a gente tem a interação com o programa Se Liga na Rede, que é um dos grandes programas, né, que nós temos hoje dentro da EMASA. Respondendo à pergunta, nós temos sim projetos, não só para ampliação da estação de tratamento de água para ETA, mas também para a estação de tratamento de esgoto, porque uma coisa ela tem que estar relacionada à outra, porque não adianta nós fazermos a captação, o tratamento, né, e jogar uma quantidade X de água na rede se nós não tivermos todo o processo depois de poder tratar o esgoto que surge, né, dessa água. Então nós temos hoje um projeto que vai ser nos entregue, que se chama o Parque Inundável, que é um grande projeto de reservação de água. Inclusive foi uma parceria firmada pelos dois prefeitos, o prefeito Fabrício de Balneário e o prefeito Elcio de Camboriú, um protocolo de intenções, e esse projeto prevê a construção de um grande reservatório de água, mas é um projeto ainda que ele está em fase de estudos e vai ser nos entregue lá no mês de abril, né? As alternativas que se trabalha hoje na EMASA. Primeiro, se trabalha muito com a questão da reservação. Temos o Parque Linear em Camboriú, que é uma pequena lagoa de reservação, que nós sugerimos agora ao município vizinho que abra ela. Uma área de 4,5 hectares se transforma em 7,5, aprofunde para 3 metros, 3,5 metros, para que nós tenhamos uma reserva de água que nos permita, num período de estiagem, abastecer os 2 municípios, né, sem sofrermos um grande problema por no mínimo 10 a 12 dias, né, considerando, é claro, a captação da água do rio. Além disso, nós temos outros projetos que estão sendo estudados pela equipe técnica da EMASA, que aí é a busca, né, de uma outra captação e uma outra bacia, talvez no Itajaí Mirim, até no Rio Tijucas. Então são esses projetos com relação à água que estão sendo desenvolvidos, pensados pela equipe técnica da EMASA, mas são projetos de médio a longo prazo, não são projetos, né, que nós tenhamos aí uma solução imediata para 1 ou 2 anos. Antes de eu pedir a opinião dos dois vereadores, para que a gente perceba também a visão política de todo esse processo, eu queria falar com a Beatriz a respeito desse programa Se Liga na Rede aqui em Balneário Camboriú, que tem dado muito trabalho e muita dor de cabeça para vocês e principalmente para os moradores que têm o seu esgoto bloqueado, prédios inclusive. Como é que está sendo essa situação? Porque a gente continua vendo, apesar de todo o esforço de vocês, que as pessoas não estão cumprindo aquilo, mesmo sendo notificadas. Esse trabalho, esse programa Se Liga na Rede, qual é a finalidade dele em si? É só notificar ou vai punir de fato, gerando um constrangimento maior para quem infringir a determinação? O programa Se Liga na Rede, ele tem como objetivo fiscalizar toda a ligação de esgoto do imóvel, do esgoto e da água pluvial. Sim. E isso é feito em fases. A primeira vistoria, é feita uma primeira vistoria, identificadas as irregularidades, então notificado e dado um prazo. Retornado e não foi solucionado o problema, então é intimado e é feita uma nova vistoria e verificado se foi regularizado o problema. Quando detectado a não regularização do problema, então se é lavrado auto de infração. O que a gente tem observado durante o programa, nesses 2 anos e meio, é que mesmo as pessoas que estão recebendo auto de infração, elas não estão tomando nenhuma providência. Exatamente. Principalmente no que se refere ao esgoto conectado ao pluvial. Perfeito. Por isso que dessa forma a gente tomou uma medida mais rigorosa no sentido de fazer a realização dos lacres, né? Que também é uma medida que não resolve o problema. Resolve. Resolve o problema dos não conectados, dos imóveis que estão com seu esgoto conectado à drenagem pluvial e não tomaram nenhuma providência. É realizado o lacre e é lavrado um auto de infração. Até eu vejo muito quando saem notícias dos lacres, que as pessoas falam, vocês estão fazendo os lacres, mas não estão multando as pessoas. Sim, está fazendo
lavrado auto de infração e a multa e fazendo o lacre. Certo. Aos vereadores, fiquem à vontade para quem quiser começar dos dois. Todas essas informações que nós acabamos de ouvir com relação ao que a EMASA vem desenvolvendo, mas esse problema de água, saneamento no nosso município não é uma realidade desse governo atual e nem dessa gestão. Eu pergunto, por que se leva tanto tempo para resolver problemas que teriam soluções mais simples? Olha, politicamente falando, fiquem à vontade. Olha, eu quero fazer uma síntese muito rápida. Nós estamos passando por uma transformação desde o ano de 2005. No ano 2005, a EMASA, 2005 acabou a concessão com a Casan e o município de Balneário Camboriú e Camboriú perderam a maior oportunidade que tiveram de fazer um único consórcio para discutirmos tanto a questão de água como a questão de saneamento. Nós podemos trazer à discussão um exemplo, né? Balneário Camboriú hoje nós possuímos, na época tinha 48%, na época da Casan, de rede coletora de esgoto. Hoje, quando eu deixei a EMASA, tinha 94,3% de toda a rede coletora de esgoto na cidade. Então houve um avanço. Os investimentos feitos do ano de 2005 até 2018, nós estamos entrando em 2019, foram vários milhões de reais. Nós temos alguns problemas que nós temos que trazer à discussão. Se nós temos 95% da nossa rede coletora, nós temos uma estação de tratamento de esgoto eficiente, case para o Brasil. Acabei de chegar de Santos, fui fazer uma visita técnica na estação de tratamento de esgoto de Santos e o próprio corpo técnico, que lá não é efetivo, diz não. Quando nós trazemos os dados técnicos, a eficiência da nossa estação de tratamento de esgoto, nós começamos a fazer algumas reflexões. Um exemplo, temos problemas de balneabilidade da nossa praia? Lógico que nós temos. Nós temos o problema do Pontal Norte e a questão da Barra Sul. Por quê? Balneário Camboriú hoje, como eu coloquei, está fazendo o seu papel nos investimentos. Agora, infelizmente, o município de Camboriú não tem sequer um metro de esgoto tratado. Lá se fez uma privatização no serviço e não se colocou os investimentos em água e principalmente em esgoto. Imagina, do ano de 2005 até 2015, se passaram-se 10 anos e o município de Camboriú, com todo respeito, o povo de lá é um povo bom, pagador de conta, mas os gestores são velhacos, ficaram em débito com o município de Balneário Camboriú e com a EMASA. Olha só, se nós conseguirmos fazer os investimentos que são necessários, eu, quando estive na EMASA, fiz a interligação da adutora de água bruta, que vinha lá da escola agrícola, estava parada na Guaraparim. Conseguimos fazer o processo licitatório do programa Se Liga na Rede, tem o nosso DNA. Imagina só o município de Camboriú, com os investimentos que poderiam lá ter, feito não. Optaram criar uma secretaria e todo o recurso que lá é utilizado é para quê? É para pagar folha de pagamento. Então tem alguma coisa equivocada. Nós estamos fazendo o nosso dever de casa. A atual gestão da EMASA está fazendo o seu dever de casa. Agora, infelizmente, nós temos que trazer as discussões. Os investimentos hoje que são feitos, tanto na questão do esgoto, como em reservação de água, para mim é uma coisa que tem que ser discutida não a longo prazo, a curto prazo. Nós temos uma outorga hoje, em média, na minha época era de 723 litros por segundo. Aumentou, né? Captamos hoje, podemos captar com os investimentos que foi em 1.300 a 1.400 litros por segundo e nós temos que trazer a discussão. Agora, o que não pode acontecer é nós estamos assumindo as responsabilidades que estamos assumindo, o município vizinho não faz os investimentos e vão para a imprensa trazer as discussões dizendo que nós não fazemos investimento. Quem não faz é o município vizinho, tanto em água como em esgoto. Vereador Arlindo, é a sua vez de falar sobre todo esse tema aí. É assim, ó. Eu conheço, né, eu tenho, às vezes a gente diz que faz saudosismo, essas coisas, mas a gente também tem que falar um pouquinho do passado para tu chegar agora. Eu tenho 61 anos, nasci em Camboriú, conheço a cidade de Camboriú como ninguém. Tem gente que conhece igual eu. Duvido que alguém conheça mais a cidade de Camboriú, o interior, do que a gente conhece. Eu acompanhei... Só o Lula? Eu acho que sim. Quando eu falei, Douglas, que sobre os projetos, né? Isso não é nem para a EMASA, né? É uma coisa...
a Casan não fez investimento. De 2005 para cá, o Marcelo tem razão, nós perdemos a oportunidade das duas câmaras de vereadores fazer um projeto para as duas cidades. Hoje talvez tenha em Camboriú uns 50%, 60% de esgoto. O rio Camboriú, ele recebe a água dos interior, mas nós temos 2 rios que não deixam no rio Camboriú, mas depois da barragem, certo? Então, aqui nós temos o rio do Barranco, que desce aqui, e o rio Canoas. Depois tem, nos Macacos tem vários rios, Caetés tem rio, aonde nós podemos fazer essa captação dessas águas. Assim, ó, buscar quando falam, né, e o Douglas falou, e eu sei que se nós não cuidarmos vai ser isso que vai acontecer, mas nós não podemos pensar em buscar água em Canelinha, nem Itajaí, se nós temos aqui a 10 quilômetros, certo? Nós temos aqui que fazer investimento. Então ninguém fez, certo? E eu disse ontem, essa semana, nós estávamos tomando um cafezinho e acabamos falando sobre o balneário. O prefeito Fabrício, tá? Ele está pagando um preço por uma coisa que ele não fez, certo? Mas é normal, ele é o gestor do momento. Então, ele tem que tomar as providências e está tomando. O que é que nós temos que fazer? Eu, na minha opinião, é criar pequenas barragens no município de Camboriú, certo? Naqueles locais onde o rio ele desemboca, larga a água depois da captação, certo? Para que essa água seja aproveitada na captação ou construindo ali um reservatório perto, certo? Com bomba para botar. Alguma coisa vai ter que fazer, porque essa água tem de embora, nós estamos perdendo. Toda essa água que sobra da região do Rio Pequeno, da região dos Macacos, região da Vila da Pedra, da Vila Conceição, dos Caetés, isso tudo, essa água nós não estamos aproveitando ela. Não tanto porque ela... Água boa. Mas é água, tem água boa. Os Caetés têm água mineral. Mas quem tem que aproveitar águas de Camboriú? Marcelo, assim, ó, a outorga da água pertence, tá? No momento não, no momento a responsabilidade é da EMASA. Não. Porque a EMASA tem que fazer a captação, ela trata e vende para Camboriú. A 180 litros, o nosso contrato é de 180 litros por segundo. Certo. Se a demanda é maior, eles podem criar estações de tratamento. Claro que tem, Claro. pode, eles podem criar o reservatório deles. Eu me propus a ser candidato a prefeito em Camboriú, e era de uma proposta minha em 2000, e você acompanhou, em 2016, Sim. certo? 2015, quando nós começamos o projeto, do que eu queria fazer em Camboriú era isso, certo? É buscar criar a própria reservação de água do município, a captação e o tratamento, para não depender mais de balneário. Se tu tens uma cidade que tem toda a água, ela também pode fazer. Ela pode aproveitar essa região que eu estou falando e criar só para Camboriú. Pois é, mas aí nós vamos discutir um problema da cidade vizinha, mas esse problema da cidade vizinha... É nosso? Não necessariamente. Sim, eu acho que se Balneário Camboriú ficar pensando o tempo todo que o problema dele vai ser resolvido por Camboriú, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não. Acho que não entenderam. Se me permite, Lacerda, até para fazer acho que não um entenderam esclarecimento. Nós temos uma secretaria estadual, a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, que ela é responsável, né, pela fiscalização e pelos processos de outorga, ou seja, de autorização de captação da água do rio. Então, a discussão, né, que está sendo feita aqui é muito salutar, mas a questão não é se é competência de Balneário ou se Camboriú deveria de fazer ou não. A grande discussão que nós temos que fazer é: existe capacidade do rio em fornecer água nessa quantidade da captação? Exatamente. Né? Então, nesse sentido, a EMASA tem alguns programas que desenvolve. O vereador faz parte, está aqui até mostrando. Um dos grandes projetos nossos hoje é o projeto Produtor de Águas. É desenvolvido por uma servidora efetiva, a Rafaela, né, da EMASA. Né, tem a participação da comunidade, inclusive o vereador faz parte, né, desse grande conselho. Qual é o nome do projeto? Projeto Produtor de Águas. Produtor de Água. Esse é um projeto que se preocupa com o rio, porque é do rio que nós tiramos, né, a água para abastecer os 2 municípios. Então a EMASA hoje tem uma outorga de 700 litros por segundo. Repito, a outorga é a autorização que nós temos para retirar a água. A nossa estação de tratamento de água, ela tem projetos de ampliação, mas ela hoje tem uma capacidade
para a produção de água, para o tratamento de água de 1.180 litros por segundo. Né? Inclusive, nós temos uma autorização, que ela é uma autorização para temporada, ou seja, para o período de verão, dada pela SDS, de nós captarmos até 1.218 litros por segundo. Como o vereador Marcelo Achuti falou, nós conseguimos captar 1.300, 1.400, conseguimos fazer isso. A nossa estação de tratamento tem potencial para, inclusive, mandar essa quantidade de litros para a rede. Só que nós temos uma calha hoje, né, por onde passa a água, e essa calha ela tem um limitador, o limitador é 1.180. Mas esses 1.180, se nós tivéssemos autorização, ele dá conta do fornecimento para a temporada. Para as duas cidades. Para as duas cidades, inclusive no período de verão e tudo mais. Olha, eu vou fazer um intervalo e eu quero, na volta, deixar o vereador Arlindo concluir o raciocínio dele, porque eu acabei interrompendo, porque eu citei o exemplo da cidade, mas eu queria que o senhor corrigisse esse pensamento que eu tive aqui, que a responsabilidade de Camboriú, né, a gente joga a responsabilidade para Camboriú e acaba não fazendo a nossa parte. Então, na volta, o senhor, vamos para o intervalo e voltamos já. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando acreditava estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. Governo Federal. Ninguém faz isso. Oi, pode falar. Nem isso. Alô? Muito menos isso. Oi, tudo bem? Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Imagine um lugar de contrastes, com praias badaladas e praias agrestes. Arquitetura moderna e história preservada. A natureza ao lado de uma cidade agitada. Turismo de negócios, esportes náuticos, compras, gastronomia, qualidade de vida, diversão noite e dia. Eu amo esse lugar. Eu amo o BC, Balneário Camboriú. Para visitar ou para morar, o seu melhor lugar. Estamos de volta com o nosso Câmara Debate. O tema do programa de hoje, água e saneamento em Balneário Camboriú, que envolve, claro, a cidade vizinha de Camboriú. E durante esse primeiro bloco se falou bastante da cidade vizinha de Camboriú. Quem está comigo aqui falando sobre o tema, o vereador Arlindo Cruz, do MDB, o vereador Marcelo Achuti, do PP, o Douglas Beber, diretor-geral da EMASA, a Beatriz Nunes, que é sanitarista fiscal, sanitarista da EMASA. No último bloco, eu disse que deixaria o vereador Arlindo concluir o raciocínio dele, porque eu acabei fazendo uma observação e a conversa saiu para o outro lado. Só estava falando com relação à importância de Camboriú, Balneário e Camboriú serem parceiros. Você interrompeu dizendo que nós estamos jogando a responsabilidade para Balneário, para Camboriú, tá? Mas a responsabilidade é de Balneário, sim. Por quê? Porque a outorga é nossa. Desde 75, quando foi feito a captação da água, ela foi feita por Balneário e Camboriú, por Acasana, claro, mas a captação foi lá. Nós vamos buscar água em Camboriú, nós tratamos a água, apesar que Camboriú não paga, mas nós tratamos e vendemos para ela, aí não cobrar é outro problema da EMASA, que tem que cobrar. Pagam, eles pagam. Certo? Pagam, vereador. Não, pagam. Agora estão pagando, mas não pagaram. É isso? O passado, existe uma dívida do município. Então tá bom. Então vamos retificando. Eles não pagavam, hoje eles pagam. Mas não pagavam. E aí, mas a responsabilidade de botar água lá na torneira de Camboriú é de Balneário Camboriú. Então digo que a responsabilidade é nossa para nós fazer as melhorias que tiver que fazer, porque a captação é nossa. É igual o Navegantes pega de Itajaí, que tem que fazer em Itajaí. Porque ela serve lá.
Eu tenho que interromper o vereador só para, né, deixar um detalhe. A responsabilidade de colocar água nas torneiras de Camboriú é da concessionária que lá está. A EMASA é responsável por fazer o tratamento mas nós temos e que fornecer fornecer toda a operação dentro do município é da concessionária. Então tá bom. Eu estou falando mais grosso modo, obrigado pela parte, né, para você tá aí e tá certo. Mas eu tenho que colocar, eu estou colocando o que eu penso, certo? Do que nós temos que fazer. Sim. Essa é a sugestão. E eu estou falando isso já faz muito tempo. Desde o governo Periquito, quando nós falamos da EMASA, o Marcelo sabe, muitas vezes nós conversamos, nós temos que cuidar de Camboriú. Quando fui participar do produtor de água, vamos cuidar de Camboriú. Tem rio em Camboriú que nós tomávamos um banho e levei muita surra do pai, porque nós jogava dentro, ele tinha medo que nós morrêssemos afogados, e hoje não tem mais água, está seco. Olha só, um pouquinho você liga na rede para encerrar, ô Beatriz. Eu não sei qual é a porcentagem que existe hoje, né? Nós temos 94%, é isso, Marcelo? De rede de esgoto. Tinha 95% de tá. rede de Mas nós esgoto. não temos as ligações, nós temos aqui 60% de ligações, um exemplo. Mais. É isso? Tem muito mais. Não temos mais do que isso. Tem muito mais. Não temos, tiro pelo meu bairro. Tem muito Aí, o que acontece? Sabe quanto é que custa uma ligação de esgoto? Uma ligação de esgoto custa de R$1.000 a R$1.500. E eu fiz na minha casa, que era um pedacinho, gastei 600, porque eu já tinha feito, só faltou colocar uma fossa e tal, e fechar. A caixa de gordura que faltava. Fiz, já tá tudo reservado, até tem que ir lá fazer a vistoria, parece, já comuniquei. Mas assim, ó, o que acontece? Nós temos no bairro dos Estados, foi feito o esgoto em 2007. O bairro dos Estados, eu vou buscar no papel, ele tem 40% que não está ligado. Porque as pessoas não têm condições de ligar. Ninguém tem R$1.500 na hora para fazer uma ligação. O que é que eu propus? Fiz um projeto, época que era o André Ritzma, discutimos com a EMASA o tempo todo, aí não chegamos num acordo. Né? A EMASA tem que ligar esse esgoto. A EMASA tem que fazer um programa, e vou deixar aqui no ar um pedido para o nosso gestor, faça um programa de ligação de esgoto, pegue as pessoas, como nós temos no IPTU, até 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, ter só um DIC, faça gratuito, cobre das pessoas que tenha, né? Vê lá o valor, aí é o problema da EMASA, e fazer o levantamento. Faça aí essas ligações, vá lá no Se Liga na Rede, como você foi lá na minha casa, olhou, está aqui. Ah, o senhor notificou a segunda vez, não fez, a primeira vez não fez, a segunda não fez, a EMASA vai, a equipe lá, faz o esgoto. Bota na fatura e cobra. Porque senão nós vamos ficar aqui debatendo mais 5 anos, 10 anos, 20 anos, e nós não ligamos o esgoto. O nosso esgoto, agora o Douglas está fazendo, o novo emissário pela Avenida Atlântica, também se nós ligar 100%, a nossa rede não suporta. Aí nós vamos ter, como temos na 1901, como temos na Ruacre, como temos em vários locais da cidade, nós vamos ter transbordando, certo? Vereador, se me permite. Sim, certo? Esse é o meu pensamento, porque eu fui secretário de obras. Nós tínhamos esse problema, certo? Em muitos pontos pontuais que tem esse problema. Então, parabéns a você pela atitude de ter feito e vai fazer. E temos que fazer mais emissário daqui a pouco. Temos que fazer um para pegar só do bairro das Nações ou do bairro do município, porque nós temos vários pontos no bairro do município que o esgoto, outra coisa, o pessoal ligou o esgoto sem poder ter ligado, em muitos locais, isso é verdade, certo? Isso tudo eu conheço, ó. Se tem uma coisa que eu conheço em Balneário Camboriú, é a cidade. Rua por rua, porque eu tive 5 anos na Secretaria de Obras, como o Marcelo teve na EMASA, nós conhecemos assim, cada local. Assim, quando acontece é pontual, não acontece numa rede na Avenida Brasil inteira. É alguns locais que tem o problema do estrangulamento e precisa ser resolvido. Ô Douglas, o que você queria com relação? Só esse a título de esclarecimento. A nossa rede hoje, ela comporta, embora sendo uma rede de 1980, ela comporta a quantidade de esgoto que é lançada nela. O grande problema que nós temos, inclusive eu conversava com o Marcelo aqui anteriormente, se chama extravasores na rede. E o outro problema é que a rede chega nos dias 25 até o dia 5, 25 de dezembro ao dia 5 de janeiro, pela quantidade de pessoas que vêm a Balneário, nesse momento a rede acaba, né, afogando
pela quantidade de gente. Justamente por isso, né, a obra do emissário é uma obra que ela é necessária, é uma obra que foi projetada... É assim, Douglas, só para 30 segundos. Mas também nós temos o problema das cheias. Quando ela dá muita chuva, o que acontece? Tem muito esgoto pluvial com esgoto para pluvial. Ela acaba voltando, onde também dá esses estrangulamentos. Aí entra e se liga na rede. Sim. Né? E tem o problema na nossa própria rede. Como existem os extravasores, né, que são os escapes para quando a rede acaba enchendo e jogar para a drenagem, pro pluvial, né, o inverso acaba também muitas vezes acontecendo. Sim. Na maré alta também, uma enxurrada muito grande, acaba acontecendo isso também, né? Mas repito, a nossa rede ela dá conta, embora sendo uma rede antiga, em determinados momentos, pela quantidade de pessoas em Balneário, ela acaba, né, sofrendo esses extravasamentos. Sim. Justamente pela produção de esgoto. E o emissário vem corrigir esse problema, né? O emissário é a nova rede de esgoto, não é emissário submarino, como a gente já ouviu falar, muito pelo contrário, a nova rede de esgoto começa lá na Barra Norte, vai ser por dentro da galeria de drenagem, vai até a Rua 3700 e vai jogar todo o esgoto para a nossa estação de tratamento. Importante dizer também que essa rede de esgoto nova, ela vai pegar os esgotos que vêm das elevatórias, ela não tem uma ligação direta, né, das casas na rede e tudo mais. Ela pega das elevatórias, né, que é por onde os esgotos de determinadas regiões passam, né, e depois eles são lançados na rede até chegar à estação de tratamento. Então essa nova rede ela vai pegar dessas elevatórias e transportar até, né, o nosso a estação de recalque da 13700 e de lá para a estação de tratamento de esgoto. Então esse é um projeto para pelo menos 30 anos, considerando que em Balneário Camboriú, né, toda a rede de esgoto ela tem uma projeção que ela é para 30, 40 anos. E esse esgoto que nós temos atual, de 1980, ele teve um grande problema, porque Balneário, a partir dos anos 2000, né, se tornou um case de sucesso, as construtoras começaram a investir, a cidade começou a crescer, então a necessidade dessa nova rede de esgoto se dá pela população que temos aqui, principalmente no verão. É igual um pavão, né? Eu queria só... Esqueceram dos pés. Eu quero... por cima, mas os pés esqueceram. Eu quero fazer eu quero fazer uma colocação que não tem como você não discutir saneamento se você não discutir com a cidade de Camboriú. Não adianta, nós temos 100% da nossa de rede coletora na cidade e Camboriú não tem 1 metro. O esgoto, grande parte do esgoto é jogado in natura no rio Camboriú e vai para a nossa orla. Eu defendo sim, que nós fizemos um grande consórcio entre Balneário Camboriú e Camboriú e possamos sim fazer um investimento em saneamento em Camboriú. Mas a balneabilidade da praia, ela é mais responsabilidade, a qualidade da água em função do que o que vem pelo canal do Marambaia do que vem do rio Camboriú. Pelo contrário. Que é isso? Pelo contrário. Camboriú, ele tem mais vazão. Pelo contrário. Tem uma questão que ela é prática, né? O canal do Marambaia, ele é um canal extremamente pequeno e nós não temos a influência do mole que existe na Barra Sul. A Barra Sul também, ela tem toda a movimentação dos barcos, mas a contribuição de esgoto que existe no canal do Marambaia, né, ela é infinitamente menor do que até o Mas acaba influenciando, né, mais na balneabilidade, é isso que eu quero dizer, do que o rio Camboriú. Isso sim, mas na qualidade final da água da praia. Nós temos que começar a discutir as questões, né? É a mesma coisa, né? Não adianta você discutir saúde pública de uma forma municipal se nós temos um atendimento regional. Então a mesma coisa é água. Nós temos contrato. Se hoje o Douglas tiver que cumprir o contrato, vai faltar água em Camboriú. Nós temos um contrato de 180 litros por segundo para encaminhar para Camboriú. Nossa estação de tratamento de esgoto tem a capacidade técnica hoje de 873 litros por segundo. Se nós pegarmos uma temporada de verão, porque nós começamos a discutir algumas questões. As questões não é achismo, é tecnicamente. Se temos uma estação que hoje é case para o Brasil, é referência para vários municípios, é só entrar na Agência Nacional de Água, ANA, e ver os dados técnicos, o ranking está em Balneário Camboriú, no top de saneamento. Então eu faço as discussões. As discussões é que hoje nós temos sim um problema no emissário que temos que resolver. Eu volto a dizer, o maior poluidor do canal do Marambaia entre Natal e Ano Novo é a EMASA.
Por quê? Porque nós não dá conta o emissário, não dá conta. Temos extravasores ali sim, não temos extravasores, extravasa. Agora, nós temos que trazer a discussão de algumas questões. Mesmo fazendo o emissário, o Douglas vai ter que continuar fazendo as preventivas, na Avenida Atlântica, Avenida Brasil. O que são preventivas? Infelizmente, quem me conhece sabe que a gente faz os enfrentamentos. Alguns donos de restaurantes são porcos, e jogam todo o seu azeite na fluvial. O que acontece? Acontece se você vê de um ano para o outro se cria-se uma bola de sabão. Por isso que a EMASA tem que estar perenemente, o que está fazendo, as preventivas. Então, assim, é um conjunto de ações, Lacerda, para que nós possamos ter uma temporada de verão. É o emissário, é a equipe da EMASA que hoje, desde a sua criação, por isso que eu digo, os enfrentamentos que eu faço com o município de Camboriú é que nós abrimos mão da receita. Nossos investimentos aqui é uma autarquia, é em água e em esgoto. Lá era em apadreamento político, que é secretaria. Lá todo recurso arrecadado, eles não pagavam o Balneário Camboriú, não pagavam, ficaram 10 anos sem pagar. E investiam em quê? Em cargos provavelmente de comissão, para pagar folha. Então, as críticas que nós fizemos e continuamos fazendo é que temos que fazer. Nós não podemos deixar de não discutir saneamento sem discutir com a cidade vizinha. Beatriz, já que falou aqui de restaurantes, recentemente tivemos uma situação de um restaurante famoso que foi encontrado exatamente nessa situação. O trabalho Se Liga na Rede, ele se preocupa também nessa área comercial da cidade, principalmente os restaurantes, como disse o vereador Marcelo, que jogam óleo na fluvial, etc. O programa Se Liga na Rede, ele abrange toda a cidade, independente se é comércio, se é residência. E principalmente nos comércios, a gente tem muito problema com relação à gordura lançada diretamente na rede, né? E isso é uma irregularidade, então a gente cobra muito a existência de caixa de gordura, a retenção, né, desse resíduo, porque a nossa rede, ela obstrui, atrapalha diretamente nas elevatórias, diretamente no tratamento de esgoto. O que a gente está tentando mudar na lei com relação à multa, porque hoje a multa para esse tipo de comércio? Não de comércio, mas esse tipo de irregularidade é muito irrisória, né? 1 FM. Então a gente está tentando mudar esse cenário para que se consiga talvez se pesar no bolso de 1 até 10 para nada. 2.700 e pouco. Pois é. Para poder pode terminar não, para conseguir mudar esse cenário, porque se viu que mesmo dando o auto de infração, mesmo lavrando esse auto de infração, não se tem mudança, as pessoas não. Mas tem bastante esgoto que não está ligado, né, Beatriz? Tem na faixa de 10% na cidade. E essa atuação de vocês, ela é frequente ou é periódica, através de denúncia? Como é que funciona? O programa ele é diário, é um programa contínuo. Uma equipe com quantas pessoas na rua, por exemplo? Estamos com além do robozinho lá? Estamos com 4 equipes na rua. Agora a gente está intensificando os trabalhos na bacia do Canal do Marambaia, né? Principalmente os casos em que o esgoto está conectado no pluvial. E só porque a ação é na cidade toda, né? Equipe muito boa, por sinal. Né? E a ação é na cidade. A média de multas por dia e de casos que vocês encontram de forma irregular? Qual é a média diária de... Cerca de 65% da cidade encontra-se irregular hoje. Então vai de encontro àquilo que o vereador Arlindo falou aqui, o vereador Marcelo. O percentual que ela encontra tem a ver com o percentual que ele falou aqui. É que as irregularidades, Lacerda, é bom até que vamos entender isso. Explique, vamos entender isso aí. Uma coisa é esgoto na rede pluvial. Outra coisa é a cidade está saneada. Pluvial no esgoto. Entendi. Uma série de outras. Que as irregularidades problemas na caixa de gordura ou inadequação, ou pluvial conectado à rede de esgoto, ou esgoto conectado à rede. Aí não tem nada a ver com o que o vereador havia falado aqui. Mas vem de encontro do que eu comentei. Certo? O esgoto está ligado, mas está ligado no pluvial, está ligado, certo? Não tem caixa de gordura,
tem bastante, porque assim, ó, eu quando fiz o meu, até vou falar de mim, eu fui lá, fiz o esgoto. Quer dizer que o senhor estava irregular, né? Não, eu não estava irregular. Olha, você multou o vereador? Ele recebeu intimação. Recebeu intimação. Faltava uma caixa de gordura, certo? Uhum. Aí aquela caixinha, fui lá, comprei, regularizei, tá lá certinho. Não chegou a pagar a multa? Não, porque eu fiz já do prazo, né? Tá certo. Mas assim, ó, mas era uma coisa que eu achava que estava certo quando eu mandei fazer lá atrás. Certo? Em 2007, quando eu liguei. Aí foi feito isso aqui, certo? Então, essa é a regularidade que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo aqui que não está ligado o esgoto, que o esgoto corre na rua, certo? E se nós temos 10% ainda, é um dado que eu não sabia. Isso é muito sério. Agora, ainda. O cidadão, ele tem como fazer denúncias a vocês desse programa, ô Beatriz? Sim, a gente recebe denúncias diariamente também no 0800 da EMASA, né? Uhum. Por intermédio ou da ouvidoria da própria prefeitura. É uma demanda... Nós vamos, para quem está nos assistindo, nós vamos fazer esse projeto da ligação de esgoto junto com a EMASA, para a EMASA fazer as ligações, a EMASA paga, vai ser mais barato para fazer, para cobrar do nosso contribuinte parcelado, mas ela vai sair muito mais barato. Se tu pegar hoje 100, 200 de esgoto para fazer ou 1000, você vai pagar um preço, se fazer um é outro preço. Olha, então já vou deixar esse desafio aqui, Douglas, para nós começar a estudar isso aqui junto com o vereador Marcelo, com a Beatriz. Eu quero só um adendo aqui. Quando eu entrei na EMASA, né, uma das primeiras pessoas que eu conversei foi o vereador Marcelo Achute. Na época conversávamos inclusive sobre essa questão da EMASA poder fazer as obras. Né? O vereador, inclusive, tem uma ideia de uma possibilidade de um cartão, um financiamento, e a nossa equipe lá, o jurídico, já está trabalhando. Bom, né? Então, a ideia dos dois vereadores aqui é uma ideia correta, né? Eu acho que é uma grande saída. Eu acho que o cartão, está sendo estudado. Douglas, eu acho que o cartão não vai funcionar. Nós podemos estudar pela demora, a Caixa Econômica é muito demorada. Mas o vereador, eu acho que o importante é que a ideia ela vai ser absorvida pela EMASA e vai ser de uma forma legal. Isso que é importante. Inclusive o próprio prefeito Fabrício... A forma de financiamento aí é um detalhe. E o Marcelo tem razão quando o Marcelo... né? Porque o grande compromisso hoje nosso, né, do governo do prefeito Fabrício é a Balneário de Águas Limpas. Sim. Então, são várias ações, vários projetos que vão ser, né, trazidos para a Câmara de Vereadores aí, né, com certeza, para ter essa discussão e nós sabemos, né, somos sabedores que os vereadores vão apoiar todas essas ações, porque tem o compromisso aí com a nossa cidade. É o que nós esperamos. Nós temos mais um intervalo e no último bloco vamos falar sobre investimentos, de onde o dinheiro da EMASA está sendo aplicado, os investimentos futuros para a nossa cidade no que diz respeito à água e saneamento. E também vamos falar sobre esse projeto Produtor de Água do Rio Camboriú. Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú. Quero entender melhor e eu tenho certeza que você de casa também. Nós voltamos já. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando acreditava estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. Governo Federal. Imagine um lugar de contrastes, com praias badaladas e praias agrestes. Arquitetura moderna e história preservada. A natureza ao lado de uma cidade agitada. Turismo de negócios, esportes náuticos, compras, gastronomia, qualidade de vida, diversão noite e dia. Eu amo esse lugar. Eu amo o BC, Balneário Camboriú. Para visitar ou para morar, o seu melhor lugar. Última parte do nosso Câmara Debate, o tema do programa de hoje, água e saneamento de Balneário Camboriú. Quem está discutindo sobre o assunto, os vereadores Arlindo Cruz, do MDB, Marcelo Achute, do PP, o Douglas Beber, que é o diretor-geral da EMASA, e a Beatriz Nunes, que é fiscal sanitarista, e falou bastante aqui, pelo menos dentro daquilo que a gente gostaria de ouvir, sobre o programa Se Liga na Rede. E você tiver alguma denúncia com relação ao esgoto clandestino, informar através da ouvidoria que esse programa vai até lá para resolver o problema. Acho que está na hora também da população
se conscientizar de que o grande responsável por tudo isso que está acontecendo é o próprio munícipe. Aquele que age de forma ilegal, fazendo com que essa água não seja canalizada no local devido, né? Principalmente o esgoto. Então, acho que nós temos que começar a ter consciência e fazer a nossa parte para cobrar das autoridades que eles façam a parte deles. Vamos falar de investimentos. Esse dinheiro que a EMASA arrecada no nosso município, para onde ele está indo, como ele está sendo aplicado, e também do projeto Produtor de Água do Rio Camboriú, que o vereador Arlindo, na semana passada, participou também de uma reunião, ele vai ter condições de conversar com a gente. Vamos falar um pouquinho do dinheiro? Para onde está indo esse dinheiro da EMASA, Douglas? A EMASA hoje, todo o dinheiro investido, né, pelo fato de ser uma autarquia, ele tem que ser reinvestido, né, na área de esgoto, de água, de drenagem e de resíduos sólidos, né? Então são as áreas hoje que a EMASA, desde a sua criação, ela tem por obrigação, né, gerir ou administrar dessa forma. Então o nosso recurso hoje ele está aplicado, né? É um recurso hoje considerável que nós temos em caixa, um recurso que faz com que a EMASA tenha um fôlego financeiro para fazer os investimentos necessários, né? Porém, a gente sabe que qualquer investimento que se faça hoje, né, em ampliação de uma estação de tratamento de água, uma ampliação de uma estação de tratamento de esgoto, né, um parque inundável ou a busca de uma outra fonte de captação de água, são recursos que ultrapassam a casa dos 100 milhões. Né? Então a EMASA hoje ela também tem um poder de endividamento, né, graças à gestão do dinheiro que é feito lá. Então toda essa arrecadação, ela obrigatoriamente ela tem que retornar em obras para o nosso município. Você falou em outras formas de captação. Você é adepto a essa ideia? Por exemplo, há algum tempo se discutiu com relação a buscar água vinda direto de Itajaí, através de dutoras, etc., porque lá a abundância é bem maior. Claro, tem os problemas que acontecem, pontuais, de seca também, né, da água salobra, que já aconteceu em algumas vezes, né, a água do mar avança, mas você é a favor de que forma alternativa para que a cidade de Balneário Camboriú não seja tão dependente da captação do rio Camboriú? Você pensa em alguma coisa, já tem estudos nesse sentido? Existem diversas formas, né? Uma delas são as lagoas de reservação, né, que aí pode ser feito por meio de lagoa, como o Parque Linear, né, que tem uma reservação muito pequena, né, ou pode ser feito uma barragem, e aí nós vamos entrar numa discussão, porque o parque inundável ele prevê barragem. Nós tivemos agora todo esse problema que deu, então é uma discussão que nesse momento ela aflora os nervos, é inviável discutir isso agora, das pessoas, mas nós temos um projeto que já foi licitado e vai ser nos entregue em abril, né? Somos a favor, nós discutimos na semana que passou com a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável alternativas e eles nos colocaram outros mananciais, do Tijucas, próprio Itajaí Mirim e Itajaiaçu, são alternativas que podem ser feitas, mas todos os projetos, né, o mais economicamente viável, digamos assim, ele ultrapassa a casa dos 50, 60 milhões em projeção. E além disso, nós temos uma outra discussão que deveremos fazer com a comunidade. Eu acho que Balneário, como um município referência para o Brasil, ele deve iniciar algumas discussões, especialmente com a água de reuso. Como o vereador Marcelo e o Arlindo diziam aqui, né, os dois vereadores também têm essa opinião e são conhecedores dessa área, sabem, né, que a água que nós lançamos de volta no rio, ou seja, o tratamento de esgoto nosso, é muito mais limpa do que aquela água que está no rio hoje. Então é uma discussão que com certeza nós deveremos fazer, e essa discussão vai passar muito pelo enfrentamento dentro da Câmara de Vereadores, né, talvez em audiências públicas, mas são alternativas que o município como Balneário tem que ter. Além disso, já foi, né, convencionado e muitas pessoas nos trazem o próprio tratamento da água do mar. Ele hoje é um tratamento 5 vezes mais caro do que o que nós fizemos na nossa estação de água, mas tirar o sal da água também é uma possibilidade, né? Sabedores que
a cada litro que se tira é tratado 500 ml, né? Ou seja, a metade somente que vira água potável, e é um tratamento muito mais caro, mas são as alternativas que nós temos hoje, né, para trazer para a comunidade e iniciar essas coisas que seriam viáveis. Com relação a esse pensamento geral, o que vocês politicamente pensam disso? Acho que nós temos que começar a discutir várias questões. Nós sabemos que o problema na água não é em Balneário Camboriú, é no mundo. Tem que ser começado discutido. Nós temos que discutir principalmente, e é o que eu defendo, é que a Imasa possa fazer investimento principalmente dentro das salas de aula. Eu acho que dentro do programa Se Liga da Rede, a partir do momento que está fazendo, nós notamos, quem nota são os vereadores. Será que não dá para dar um jeitinho lá, um jeitinho aqui? Quantas pessoas, pelo menos eu, digo por mim, me procuraram para jeitinho? Disse que não tem como dar jeitinho. Quando eu estive na Imasa, a próprio programa fiscalizou a própria Imasa, quando eu era diretor-geral. Era um período que eu estava saindo. Depois eu fiquei sabendo que novamente foi fiscalizado. Então o que eu quero dizer? Nós temos que, após isso, após o emissário, nós temos que levar esse programa para dentro das escolas. Tá? A conscientização. Podia perguntar, está sendo feito isso, Beatriz? Esse projeto que você desenvolve, que é o projeto Se Liga na Rede, ele está sendo levado para dentro das escolas, para que haja um pouquinho de conscientização e que as crianças levem para casa essa... Então, hoje é mais a orientação mesmo para o munícipe quando se é feita a vistoria. Mas é uma ideia... Nas escolas não, uma ideia interessante do vereador. Olha só, você pode levar, e a própria, eu conhecia só de vista, eu nunca conversei com a Beatriz, mas se ela puder dar uma aula didática, principalmente aos adolescentes, eles mesmos vão cobrar os pais. Eu tenho uma filha de 5 anos hoje, que muitas vezes na frente do colégio dela está lá uma plaquinha, não pode estacionar na frente de uma garagem, ela diz, pai, aqui tu não para. Então, eu acho que esse é o momento. Eu acredito que o país vive num momento, nós vimos os recados das urnas agora, alguns políticos viram, e é um momento sim, nós podemos aí posteriormente fazer o debate dentro da sala de aula. Eu acredito que a Imasa tem know-how hoje. A Imasa é uma autarquia diferente das demais. Ela não tem apadrinhamentos políticos. Ela pode ter o diretor-geral, o diretor técnico, agora o restante é tudo funcionário efetivo, pessoas que conhecem. Por isso que eu digo, o Douglas e a diretora, o diretor técnico e o diretor financeiro, eles tocam a estrutura administrativa. Agora, a parte técnica, nós temos grandes profissionais. Por isso que nós conseguimos ter o resultado. Por isso que eu quero ter a oportunidade de debater com a sociedade por que nós estamos tendo problema na nossa balneabilidade da nossa praia com todos os investimentos que nós fizemos. Eu posso dizer para você que são algumas ações equivocadas de algumas pessoas que tiveram a oportunidade e passaram pela Imasa e com todo respeito fizeram sua lembrança. Vamos falar disso uma outra hora, eu acho que hoje não vai dar tempo, mas... E daí, vereador Arlindo, o que o senhor pensa de tudo isso aí? Tem um projeto aí que o senhor na semana passada também acompanhou, esse projeto do Rio Camboriú. O produtor de água, ele nasceu em 2009 e na última reunião, Douglas, você não estava presente, estava na Imasa, mas nós vamos comemorar agora em novembro 10 anos. Agora, mês que vem, 18, 19, 20, acho que 18 a 22, nós vamos ter Semana da Água, né? Isso. Onde eu sugeri que essa comissão fosse visitar em Camboriú todas as nascentes do Rio Camboriú, que talvez tem gente ali que não conhece, certo? Para a gente fazer um relatório até novembro, quando chegar nos 10 anos, a gente quer fazer um amplo debate, começar sobre água, certo? E aí, às vezes a gente fala, né, porque eu me empolgo muito quando eu vejo falar em pegar água, me perdoe, de Itajaí, de Canelinha, isso nós temos em Camboriú. Nós precisamos cuidar. Nós temos aqui, na última reunião que nós tivemos do produtor de água, nós aprovamos mais uns 5 ou 6 proprietários lá, produtor, que vão começar a trabalhar. Eu trouxe aqui só uma área do senhor de Camboriú, seu Erasmo da Silva, que ele tem 1 hectare de terra. O que é que ele faz? Ele a cada 6 meses ele recebe R$ 1.129 para cuidar dessa área dele. Tá? Depois o Douglas pode falar melhor, porque ele é mais técnico do que eu, né? Eu sou mais
como é que é? Falar do que a gente vai lá, né? Mas está correto, vereador. Então nós pagamos, mas tem gente que reserva, que tem muito mais. Hoje nós pegamos na Limeira, por exemplo, o cara, pegamos o terreno, aprovamos o terreno todo dele. E é isso que eu quero, é isso que eu brigo lá dentro do produtor de água, que nós temos que buscar vários terrenos, como tem taquárias APPs, onde não pode mais construir, nessas regiões também tem. Então vamos criar um dispositivo onde essa área vai ser apropriada pela Imasa. Nós vamos comprar barato e nós vamos ter onde cuidar. Porque muitas vezes, isso aqui, né, nós fizemos por hectare, a gente paga por hectare, põe pega, é cercado e aquilo ali, ele passa a criar a mata de novo, isso tudo. Só que nós temos assim, ó, muitas vezes, tá? E hoje, e no debate, na última reunião que a gente teve, tem uma área que foi discutida e eu fiz vários questionamentos. Por quê? Porque no lado, o cara está construindo umas casinhas. Será que ele não vai jogar o esgoto dentro desse rio? Não, é verdade. Porque se não tem alternativa, ele vai fazer isso. E eu questionei e disse, nós vamos lá ver primeiro e depois nós aprovar o terreno dele. Certo? Porque muitas vezes, e até falei da Celeste, que a Celeste está muito feliz agora, é 2 hectares só para fazer uma ligação de luz, e nós temos que começar a fazer isso, a Imasa também tem que fazer, certo? Para nós não criar de novo um Jardim Fortaleza, criar de novo mais áreas dessas, é verdade, certo? E o Jardim Fortaleza não é culpa de quem está morando lá não, de quem foi. É culpa porque quando tinha 20 moradores lá, nós fomos no Ministério Público, eu, o vereador Nilson, o vereador Eliseu, e falamos do doutor André na época e denunciamos aquilo que estava acontecendo lá. E eles não tomaram providência. Tá? Nós fizemos o nosso papel. Mas isso é outro debate, certo? Então, o produtor de água, a hora que vou deixar uma sugestão aqui para a Rafa, que é a diretora do programa, Rafa, para nós fazermos uma hora, Lacerda, trazer a Rafaela e o grupo, assim, ó, eu venho junto, mas não quero falar. Para ela trazer números e ver o que o programa Produtor de Água está fazendo, certo? No município de Camboriú. Isso tudo, por que está fazendo lá? Porque a responsabilidade é nossa. Então, foi isso que eu quis dizer. Quando disseram que não é sim, certo? A responsabilidade é das 2 cidades, certo? Mas é muito mais nossa, porque nós dependemos muito mais do que eles. Por quê? Agora aconteceu recente o pessoal da produção de arroz. Nós colhemos em 2000, quando foi municipalizado, eu fiz um levantamento, o Nelson Lides é testemunha, chamei o Nelson na sala dele, Nelson, vamos ver Camboriú. Fomos lá, Camboriú colhe 150 mil sacos de arroz por ano. Se vamos começar a indenizando essas áreas, algumas áreas que são improdutivas já, porque vai ficando, hoje todas essas arrozeiras, elas estão na mão, 90% na mão de terceiros, não é mais na mão do dono. Então vamos chamar os proprietários, vamos conscientizar ele. Porque aquele cidadão que tinha lá era meu avô. Nós temos terreno lá ainda, grande, que era do meu avô, que hoje é arrendatário que trabalha. Mas aí vai deixar de cultivar a área? Não, tu vai deixando, porque assim, ó, vamos falar da Pedreira da Barra. Tá. Nós tínhamos um muro degradado. O que aconteceu com o muro? Nós fomos lá e fomos buscar outra fonte de renda para aquele pessoal. Ninguém foi lá e disse, amanhã vocês estão desempregados. E sabe onde é que estão hoje? Mas é produção de alimentos. Escuta, mas sabe onde é que estão hoje esse pessoal? A discussão é diferente porque você começa a pensar no alimento. Mas escuta, estão todo mundo trabalhando na Marina Tedesco, estão trabalhando em vários setores que foram buscar. Mas aí nós estamos pensando no indivíduo, na família, mas nós temos que pensar no que eles produzem para a coletividade, é a mesma coisa da água. Bem, mas você não vai acabar com ele. Disso, tem um grande fator que é a questão do valor da desapropriação. Do valor da desapropriação também. Só para a metade da área, ela dá para mais de 100 milhões. Não, mas você não vai, tu não vai chegar lá e desapropriar, dizer assim, ó. Então, tu não vai chegar lá e desapropriar, amanhã vocês não vão ter mais, nós vamos pagar. Nós vamos fazer um planejamento para daqui a 50 anos, pode ser 30 anos, foi o que você falou com o esgoto. Mas a desapropriação tem que ser... Não, você vai fazendo uma programação para as pessoas, para aquela geração, vai se preparando, porque daqui a pouco eu não planto mais. Vereador, o senhor se lembra no período que eu estava na Imasa, o que eu fiz? Tá? Só para concluir, o que eu fiz no período que eu estava? Botei as máquinas lá e chamei a polícia. Botei as máquinas, me chamaram de louco.
e depois fizemos lá em Camboriú. Mas o Douglas botamos a máquina e depois entramos num acordo. Qual foi o prejuízo que tiveram os plantadores? X, a Imasa foi lá depositou judicialmente. Porque eu acho que água, nós estamos falando de um bem, água, né? Nós compreendemos que estão lá há vários anos, só que nós temos que compreender que hoje nós temos uma outorga, que hoje a obstrução, houve um acordo, como houve na minha época, como houve agora na época do Douglas, um acordo que quem não cumpriu foram os plantadores. A Imasa reconhece a importância, e quando eu digo a Imasa, um corpo técnico reconhece a importância dos plantadores de arroz, mas também fizemos, estou dizendo... Entre água e arroz, tem que valer mas foi feito um acordo para também não prejudicar, mas infelizmente meia dúzia não cumpriu, induzido por algumas pessoas do próprio município de Camboriú. Eu estou dizendo, induzido. O parque inundável, por que não sai? Porque tem os dois proprietários dessas duas áreas são meus amigos, família Cima e família Xereda. Sabe o que eles fazem? Eles querem fazer loteamento. Exatamente. E não plantam mais arroz, não tem mais nada. Então, peraí, é isso. Agora é a minha colocação, e foi isso que eu quis dizer, certo? Entendi. É que essas pessoas, eles estão migrando para outro segmento e estão esquecendo o arroz. Então, nós não podemos deixar. Quanto vezes nós temos que ir lá e brecar o segmento dele para que no futuro nós podemos ter essas terras, tá? Aí a Imasa faz uma programação aqui, né? Porque nós passamos, daqui a pouco aparece outro, daqui a pouco vem outro para a Imasa, aparece mais vereadores, vem outra engenheira para se ligar na rede, vem outro repórter, né? E a discussão é outra, mas o momento, só que tu tens que fazer uma programação, que isso aqui vai ser mais daqui 30, 40 anos, certo? 50 anos, para que essas coisas, que ela vai evoluindo para tu chegar onde nós queremos. Que aquela região para produzir água... Essa frase é boa. Essa frase é minha. Essa é uma frase boa. Já vamos aproveitar para encerrar, aproveitando que o senhor estava com a palavra. Obrigado, uma boa noite, até chegando ao final. Boa noite a você, obrigado a você que está nos assistindo, obrigado a você, ao Lacerda, nosso companheiro aqui, o vereador Marcelo Achute, nosso grande diretor da Imasa, o Douglas, né? Que já divergimos muito, mas nós sempre chegamos num denominador que é o correto para o município, que é aquilo que a gente quer. E a Deise, né? Que foi lá dar a notificação, Beatriz, que deu a notificação. E não posso esquecer, que é o nome da minha neta segunda. A Beatriz, que eu não conhecia, mas seu belo trabalho que tem, se liga na rede, parabéns. Verdade. E vamos trabalhar, né? Aqui o Marcelo, o cartão da Caixa é excelente, tem em Florianópolis, mas a Caixa é burocrática, vamos fazer umas práticas, que é um projeto de lei pela Imasa, vem aqui para nós fazemos uma licitação, você faz em 30, 60 dias, você faz. A Caixa você vai demorar uns 2, 3 anos para fazer. Obrigado a você. Abraço, vereador Marcelo, obrigado mais uma vez. Eu que lhe agradeço, já estava com saudade de ser entrevistado. Faz tempo, né? Pelo senhor, tem um respeito muito grande. Muito obrigado. Vereador Arlindo, da mesma forma, tive a oportunidade de ser secretários juntos, o Douglas, da mesma forma, tem se destacado, sim, na Imasa, isso eu tenho colocado para ele, e o que é mais importante é que aceita a sugestão de todos os vereadores, do senhor, minha. Beatriz, da mesma forma, tem acompanhado o trabalho, um excelente trabalho. Agora eu quero falar ao nosso telespectador que acompanha a TV Câmara, que muitas vezes vê os enfrentamentos que nós fizemos em relação à Imasa, que pudemos ouvir hoje, na noite de hoje, que muitos deles estavam corretos. Graças a Deus, algumas pessoas foram embora, passaram o passado, nós não vamos falar do erro do passado, e vamos falar para frente os investimentos que temos que fazer. E não são poucos. Digo que a equipe hoje da Imasa tem muito desafio, eu acredito que o maior desafio é fazer um novo emissário, e nós estamos corretos. Nós estamos corretos, Lacerda, quando a comunidade viu o sofrimento que nós denunciávamos, que aquele emissário ia custar 12 milhões, o proposto agora é 6. Então a briga foi boa. A briga foi boa porque nós possamos ver que muitas vezes as brigas, elas não são calorosas, são no campo de ideia. E aconteceu de outro gestor assumir, encampar a ideia e ver realmente que as propostas que nós fizemos, quando eu digo nós, a Câmara de Vereadores, não são propostas para desconstruir nada, sim para construir uma balneário cada vez melhor, e usando a frase do vereador Arlindo, que é a minha frase, que o senhor não me copie, que é a cidade que temos e a cidade que queremos. Então eu finalizo, uma boa noite a todos, parabenizo a equipe da Imasa
e principalmente a nossa comunidade, que tem sempre nos dado o respaldo quando nós fizemos enfrentamento em relação a algumas questões. Obrigado. Douglas, obrigado, boa noite por todos os esclarecimentos. A gente tem a oportunidade de conversar mais. Tinha muito tema ainda para tratar aqui. Obrigado, de qualquer forma. Com certeza. Quero agradecer a oportunidade, já me colocar à disposição, junto com a nossa equipe da EMASA, que o Marcelo fala muito bem. Os nossos técnicos efetivos lá são extremamente qualificados, comprometidos, e justamente por isso que a EMASA está no patamar que está. Quero agradecer também ao vereador Arlindo e ao vereador Marcelo, não só pela oportunidade de aprender um pouco também, porque são conhecedores da história, né? Estiveram no executivo, passaram, inclusive o Marcelo, né, pelo cargo que estou hoje, e não só nesse momento, mas em outros momentos já se colocaram à disposição. Inclusive recebi visita dos dois que foram lá, né, passar algumas sugestões e também se colocar à disposição, né, para qualquer necessidade que a gente tem. Então é fazer esse agradecimento, e também a minha colega Beatriz, parceira de luta, parceira de lacre, né, que tem feito um trabalho incessante aí na cidade, junto com a equipe do Se Liga na Rede, para justamente nós termos aquilo que a gente quer, que é um meio ambiente, uma balneabilidade dos nossos rios tratados. Obrigado mais uma vez. Beatriz, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigada. E conte com a imprensa, de modo geral, para divulgar o trabalho de vocês sempre que possível, para ver se a gente consegue fazer com que as pessoas se conscientizem mais a respeito da importância de ligar o esgoto no lugar certo, né? Obrigada pela oportunidade, e a gente está sempre à disposição para tirar dúvidas, para orientações. Se Liga na Rede está sempre... O contato é sempre pela ouvidoria? Tem o WhatsApp também. O Zap também? Quer passar? 3261-0000, que é o WhatsApp da EMASA. Mandou o recado? Mandou o recado, tá chega indo lá diretamente. Eu sou testemunha desse atendimento, não pelo serviço de atendimento. No final do ano eu estava passando em frente a 1811 e um vazamento de esgoto. Eu liguei, de imediato já me deram um retorno e falaram que já estavam mandando uma equipe. Então, se você vê alguma situação indevida, informe, né? Denunciar quando for um caso ilegal, mas se for uma situação de rua, que muitas vezes foge do controle deles, faça a sua parte, informe, que eu tenho certeza que a equipe está lá. Obrigado, viu, Beatriz, pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos. E a você de casa, muito obrigado, você que acompanha a nossa TV Câmara, muito obrigado pela sua audiência, e termino, como sempre, fazendo um convite para que você continue acompanhando a programação da nossa TV Câmara. Um grande abraço e até o próximo programa.